Bem-vindos ao episódio de julho do podcast Energia do jornal Água e Ambiente. Começo por lembrar a todos aqueles que nos seguem que já se podem inscrever na Semana de Ambiente 2025, onde acontece o 13º Fórum Energia nos dias 19 e 20 de novembro. Uma conferência que promete estar à altura dos desafios que o setor da energia enfrenta e das respostas que afinal procura. E hoje, no nosso episódio, vamos falar de um diploma legal publicado recentemente no Diário da República, não muito notado, talvez, mas que comporta enormes desafios, segundo os otimistas, ou enormes desaires motivados pelo previsível incumprimento, dirão os pessimistas. Falo do Decreto-Lei nº 85, de 2025, de 24 de junho, que define as metas novas para a incorporação de biocombustíveis avançados nos transportes, revogando as metas anteriores e, pela primeira vez, define metas para a integração de energias renováveis no setor da indústria, coisa nova em Portugal. Tudo isto acontece pela remissão que o novo Decreto-Lei faz para a Diretiva da União Europeia de 2023, conhecida como RED 3, que sofreu, entretanto, alterações desde 2023. Para falarmos sobre este Decreto-Lei, temos connosco, como habitualmente, o Mário Paulo, Presidente do Conselho Consultivo da ERSE, e o Paulo Preto Santos, Coordenador da Comissão de Energia da Ordem dos Engenheiros, ambos residentes do podcast de Energia do Jornal Água e Ambiente. E temos o gosto de ter connosco Nuno Moreira, Engenheiro Nuno Moreira, CEO da Douro Gás, para conversarmos um pouco sobre este Decreto-Lei. No final, como habitualmente, faremos a nomeação da figura e da decisão do mês. E vou começar pelo Paulo, aqui à minha direita, para lhe perguntar: este Decreto-Lei faz, de facto, remissão para metas que estão inscritas na RED 3, metas essas que nos falam que os biocombustíveis avançados, a incorporação de biocombustíveis avançados nas gasolinas, passam de 10% para 5,5% em 2030. Ou seja, há uma descida, diria, drástica. Isto é o reconhecimento da inviabilidade da meta que estava estabelecida dos tais 10% de incorporação? Não será de todo. Em primeiro lugar, há que questionar porque este Decreto-Lei, como ele aparece, como é que ele vai ter efeito, que ainda está na dúvida, porque ele só vai ter efeito daqui a 6 meses, conforme ele próprio diz, e como é que ele aparece, porque repare, se nós lermos o preâmbulo do Decreto-Lei, ele diz que foi produzido para satisfazer condições que estavam negociadas com a Comissão Europeia no âmbito do PRR. Nomeadamente, uma reforma que o próprio Decreto-Lei diz, que é a reforma RP C21-R26, e que são um conjunto de diplomas que tinham que ser publicados para depois o 6º pedido de pagamento ser efetivo. E esses diplomas foram publicados. Foi o 79/2025, que definiu o que era hidrogénio e o hidrogénio verde e renovável e hidrogénio hipocarbónico, designou as entidades reguladoras para a distribuição do hidrogénio, e outro que também atualizou os regulamentos da distribuição e do transporte do hidrogénio. Portanto, este Decreto-Lei foi pensado para clarificar, e é o que o preâmbulo dele diz, para clarificar a utilização e a certificação do hidrogénio verde, e para ajudar depois na condição de aprovação do 6º pedido de pagamento PRR. E o que ele acontece, então, o que é que ele faz? Ele vem e revoga 2 artigos, ele só faz isto, revoga 2 artigos do 84 de 2022. E esses 2 artigos são artigos que o primeiro é o 5º e o segundo é o 8º. O 5º define quais são as metas de incorporação de energia renovável nos transportes, a tal a 29%. Isso certo. Até tem alguma conexidade. Agora, o artigo 8º tem a ver com a colocação de biocombustíveis, a incorporação mínima, das metas de incorporação mínima de biocombustíveis, avançados, quer normais, quer avançados, a serem incorporados pelos fornecedores de combustíveis, gasolinas, de gasóleos e os importadores também de combustíveis. E aí a meta 10. E a meta que estava lá para os avançados, exatamente, era isso que estávamos a falar, que estava lá para os avançados para 2030 é 10%. E agora, este Decreto-Lei revoga estes dois artigos e atira-os para a diretiva. Que são 5,5%. A diretiva, quais são os... Atira-os respectivamente para 2 artigos, o 22A da diretiva e o 25 da diretiva. No 25 da diretiva,
Esta meta de biocombustíveis nos transportes baixa para 4,5. Baixa não, já lá estava, 4,5, desculpa, 5,5, quero eu dizer, sendo que 1% desses Já lá é, fiz isso. é do hidrogênio, é dos RFNBOs. Portanto, ou seja, para todos os efeitos, os biocombustíveis avançados, que tinham como meta 10% em 2030 em Portugal, vão ter apenas, por este decreto-lei, ou teriam apenas por este decreto-lei, 4,5%. Porque o outro 1% é para os não biológicos. Então, mas isto não é realmente o reconhecimento da inviabilidade do cumprimento da meta? Não, porque consta que, entretanto, a diretiva da RED 3 ainda não foi transposta para o direito português, mas ela já está aí e já existe um draft em discussão. Não o conheço, mas já existe. E há quem o tenha acesso a ele e diz, não, mas olha que as metas dos biocombustíveis vão ser ambiciosas, até mais. Certo, mas o que temos agora é um diploma legal que está em vigor, um decreto-lei que está em vigor, e esse decreto-lei realmente faz uma revisão em baixa da meta para a incorporação dos biocombustíveis avançados. Como é que tu vês isto, Mário? Acho que o Paulo já esclareceu esta confusão, ou melhor, já tentou desambiguar esta confusão e, não sei, eu não posso acrescentar nada mais do que o Paulo já disse a este episódio. Enfim, de qualquer maneira, a mim parece-me que, independentemente desta necessária clarificação, há um aspecto que é importante. Os biocombustíveis são muito importantes. O biogás, o biofuel, são muito porque a mobilidade, digamos, aquilo que pior tem sido tratado na Europa é a mobilidade e a descarbonização da mobilidade. Porque a descarbonização da mobilidade não existe. Quer dizer, cada vez as emissões não tem diminuído, tem. O transporte só aumentam mais. Quer dizer, claro. Mesmo países como França, quer dizer, têm estudado isso com alguma profundidade, eles estão com emissões superiores a 1990. Também Portugal está com isso. E, portanto, é uma área em que as políticas que vêm da Europa têm sido muito coxas, muito frouxas, cheias de mitos, e não se percebe muito bem. Quer dizer, esta área que estamos aqui a falar seria importante, porque se nós vamos ter uma grande incorporação de combustíveis sintéticos, então isso põe um bocadinho em causa uma outra coisa, que é se acabamos ou não com os carros térmicos em 35. Quer dizer, se acabamos com os carros térmicos em 35, em 2035, ou melhor, se em 2035 temos metas ambiciosas para os combustíveis sintéticos, não faz sentido acabarmos com os carros térmicos em 2035. E, portanto, não digamos, quer dizer, segundo o desambiguar aqui do Paulo, há um engano e vamos ter metas ambiciosas, não é? Eu espero, pessoalmente, fico mais agradado que seja isto do que seja o contrário, quer dizer, de Bruxelas estar a reduzir essa ambição para chegar a 2035 e dizer, pronto, não há mais motores térmicos. E, portanto, eu acho que aí é que me parece que, para todos nós, cidadãos que andamos de mobilidade, quer dizer, que temos carros, para nós é importante que isto se esclareça, porque isto custa dinheiro, porque os combustíveis sintéticos não são gratuitos, custa dinheiro, temos investimento e, portanto, este investimento só faz sentido se de alguma forma houver alguma possibilidade de aumentar esta mobilidade e que não seja só a aviação, que também não sei como é que isto se faz na aviação, mas para mim, como cidadão, gostava era de perceber se de facto a interpretação do Paulo está correta. Isto foi aqui uma confusão. Eu pessoalmente também estive a tentar fazer o trabalho de casa e também fiquei um bocadinho baralhado com isto tudo, com estes decretos-leis todos. Se é de facto o que diz o Paulo, que vamos ainda ter, isto foi uma espécie de um hiato e um engano, e que vamos ter uma clarificação no sentido positivo ou não. Claro. Há quem questione-se para que é que serve este diploma, porque, como o Paulo referiu, aquilo que vai ser posto à discussão pública a propósito da transposição da diretiva refere novamente, quem diga que refere novamente metas superiores. Bem, não sabemos, e se assim for, não se percebe porque é que aparece, relativamente a este ponto, este decreto-lei. Mas, voltando à questão inicial, e mais uma vez agradeço a sua presença aqui, como é que acha que isto é um reconhecimento de inviabilidade da meta que estava estabelecida em 10%, que passa agora, na verdade, para 4,5%? Não, de todo. Pelo contrário, porque a realidade dos últimos anos
é que os biocombustíveis avançados apresentaram uma taxa de penetração muito maior do que a mínima. E, portanto, pelo contrário. Vamos lá ver. O Paulo esclareceu bem. Isto é uma resposta PRR. Nada tem a ver com a energia. Só tem a ver com a energia, porque o PRR também tem energia e, ao apoiar projetos de hidrogênio, estabeleceu-se que deveriam ser criadas as condições para que eles vissem a realidade. Na Europa fazem as coisas como deve ser, fazem um planeamento. E é necessário, para além de dar, enfim, abrir os concursos de apoios comunitários, é depois criar as condições que em Portugal se arrastam sempre. Ainda hoje não temos no IAP-MEI a capacidade de licenciar um projeto de biometano porque não há um CAI de biometano, uma coisa que um funcionário de terceira escala o possa fazer. Mas voltando aqui de imediato, não, pelo contrário. E portanto, este decreto-lei é uma transposição apenas parcial da diretiva e é necessário fazer a transposição completa da diretiva e ela vem aí do que nos é dado a conhecer e portanto apenas tratou e por isso o meio ano. Mas a partir de agora já sabemos alguma coisa. Os projetos de hidrogênio vão ter, portanto, vão poder comercializar combustíveis à mobilidade e à indústria em condições semelhantes aos biológicos. Portanto, os combustíveis não biológicos vão ter condições semelhantes. Por exemplo, a partir de agora, cada vez que se consome hidrogênio, portanto, não biológico, já conta 2 vezes. Só contava 2 vezes para os avançados. E contava uma vez para o hidrogênio. Com este decreto-lei já conta 2 vezes, por exemplo. Okay. E, portanto, já se estabelece que vai haver um mínimo, a partir de 2030, de não biológico. Em toda a já temos uma questão sobre isso. Portanto, não é um reconhecimento em viabilidade, não vê assim. Não. E nem acha que é ambiciosa demais, ainda assim, porque há quem diga que seria mesmo os 4,5% de incorporação de combustíveis avançados, seria ambicioso. Não é ambicioso. Não creio. Vê-se uma multiplicação de projetos, por exemplo, do biodiesel da HVO, vê-se um conjunto significativo de melhorias. Deixe-me falar só que temos que também aterrar aqui noutra questão. É que isto não é só apenas transporte terrestre. E, portanto, quando se fala de acabar os motores de combustão, não se vai acabar os motores de combustão em 35 para os navios, nem para a aviação. E, portanto, trata-se, a RED 3 vamos ter que a transpor para os vários meios de transporte e, portanto, muito significativos. Veremos se os caminhões vão deixar de existir a combustão em 2035. Não me parece-me um pouco precipitado nesta altura. Logo veremos se a tecnologia das baterias ou outras de hidrogênio avança significativamente por uma questão de preço e capacidade para lá surgir, mas, enfim, são desafios, mas tão importante como a terrestre é a marítima e a aviação. E depois, claro, repare, também tem outra vantagem. Enfim, este decreto-lei é como diz, já passa a indústria a ser obrigada a participar na descarbonização de uma forma obrigatória. E, portanto, parece-me bastante... O decreto parece-me de todo muitíssimo positivo e esperamos agora a transposição completa. E ainda a propósito... Posso só fazer uma pequena pergunta, desculpa lá, sobre este tema. Os transportes terrestres vão, digamos, os motores térmicos para os carros terrestres, como tu dizes, não é incompatível com isto? Vão de facto, vamos em 2035... Vamos, de facto, deixar de ter transportes terrestres? Ou desculpa lá, motores térmicos para os transportes terrestres? Sim. Na tua opinião? Antecipando já a parte do fim, eu diria que na América não. Mas aqui na Europa, não é? Não sei, na Europa não sei, mas sei que na América não. Na América, não parece que vá acontecer alguma coisa drasticamente diferente na Europa do que acontece na América. Dá uma sensação. Sem que isso nos contrabalance economicamente. E, portanto, sabemos hoje que o apoio a viaturas elétricas na América acabou. E, portanto, na América não vai, dá a sensação ao dia de hoje, que 2035 não vai acontecer. Se na Europa vai acontecer, é uma questão dogmática. É uma questão dogmática, não é? Portanto, logo veremos. Ainda a propósito da meta, há quem estabeleça, já ouvi, esta relação entre as fraudes que estão ligadas à utilização de biocombustíveis avançados pelos fornecedores de combustíveis com a descida da meta. Desceu-se a meta por causa disso, ou cruza-se a descida da meta com esse aspecto, com a fraude, com a utilização de matéria virgem, nomeadamente óleo de palma,
nos biocombustíveis avançados. Vêem alguma relação? Eu pessoalmente não vejo relação. Não? Não, de todo. Vamos lá ver. Eu acho que esta questão da fraude, primeiro, não existe nenhuma fraude. Existe uma investigação suposta, confirmada por uns, não confirmada por outros. É o que existe. E eu acho que está empolada do nosso conhecimento por uma vontade de quem produz dentro da Europa, sobretudo os não avançados, de aumentar um escândalo à volta de algo que não é palpável. Que eu saiba, a ENSE ou o LANEG nunca, em altura alguma, viu qualquer indício de más práticas em relação ao combustível que chega a Portugal. Diz-se que não dá para Mas a verificar... questão tem sido discutida na Comissão Europeia. A questão da certificação. Houve, do que eu conheço, uma menção a um certificador colocando a hipótese de... foi isto que aconteceu, do que eu sei. Colocando a hipótese de que esse certificador poderia não estar a cumprir, a certificar todo de forma correta. E não era um certificador qualquer. Respondeu o certificador a dizer que não havia razão nenhuma, nenhum indício. E a partir daí passou a haver uma onda de notícias à volta da fraude. Repara, a Dorgás importa biocombustíveis avançados na forma de biogás, provavelmente mais simples. Tem vindo da Europa. Mas não vimos nos nossos concorrentes e parceiros, não vimos nenhum sinal de alguma hipótese alguma hipótese de fraude. Se há hipótese de fraude, investigue-se, acabe-se com ela e continuemos a nossa vida, sobretudo de quem cumpre, porque isto é injusto, muito injusto. Esta notícia é muito injusta para quem cumpre. Nós consideramos que esse certificador, que por acaso também o usamos, é um certificador excelente, que nos garante a nós, verificou de todas as formas o balanço, a origem, é tudo muito, muito bem certificado, e portanto sentimos-nos cumpridores. Existir esta suspeição sobre um certificador não nos parece muito positivo. Certo. Sobre esta questão da fraude dos biocombustíveis avançados, eu sugiro a leitura de um artigo de opinião publicado no portal Água e Ambiente Online, do Francisco Gírio, que é investigador coordenador do LNEG, que tem responsabilidades nesta matéria, e também de uma peça da nossa redação sobre este mesmo tema, importação de biocombustíveis compromete a indústria nacional. É este o tema da peça e onde se fala deste assunto. Portanto, quem tiver curiosidade pode consultar o portal Água e Ambiente Online. Vamos avançar na nossa conversa. Chegou exatamente, disse o João na frase que disse do anúncio, disse exatamente o que eu disse. Isto é, a importação de biocombustíveis avançados compromete a produção nacional, como qualquer importação de qualquer outro artigo que seja. E portanto, eu acho que estamos nesse ambiente, que é, com certeza, promover a produção nacional, totalmente de acordo, e julgo que só temos a ganhar com isso. Mas de qualquer forma, enfim, não se pode colocar em causa todo o edifício. Já agora, só para dizer, se houver aqui algum incumprimento nesta matéria, parece que existe incumprimento de alguns importadores de combustíveis que trazem gasolinas e gasóleos pela fronteira Espanha-Portugal, que não estão a incorporar os mínimos que este decreto-lei exige. Agora, se isso tem uma coisa ou não a ver com isso, fica a questão. Muito bem. Continuando e avançando, este decreto-lei estabelece que nos transportes estabelece uma meta obrigatória de incorporação nos biocombustíveis avançados de 1% de combustíveis renováveis de origem não biológica. Ou seja, em 2030, dos 5,5% de incorporação de biocombustíveis avançados, 1% tem de ser de origem não biológica. O que é que se pretende com esta introdução, para começar? Pretende-se até aqui, como já foi dito pelo Nuno, promover e ajudar o hidrogênio. Porque quando falamos de RFNBOs, portanto, Residual Fuels of Non-Biologic Origin, portanto, são os combustíveis de origem renováveis, de origem não renovável, não tem nada a ver com os bio. Portanto, são todos baseados em hidrogênio. Começa numa molécula de hidrogênio e depois agregam-se moléculas de carbono e vem então o quê? A amónia, vem o metanol e vem outros, ou as gasolinas sintéticas, ou o propano sintético, tudo pode ser feito
E tudo isso serão, com base no hidrogênio verde, tudo isso serão RFNBO. Quem é que são os interessados em colocar estes combustíveis não biológicos no mercado? Em primeira análise, a própria União Europeia, que é a política energética que definiu... Mas entidades em Portugal, quem são os principais interessados? Todos os que queiram produzir RFNBOs. É o mercado que vai sair daí. Supostamente os construtores de automóveis europeus querem que os RFNBOs emerjam para que a tradicional combustão, o motor de combustão, permaneça. Só que é um motor de combustão que agora já não consome, já não produz CO, já não produz CO2, já não tem emissões. É a minha visão. Este decreto-lei tem esse mérito de dizer, olha, até 2030, 1% tem que ser de RFNBOs. Feita a conta, é esta. 1% de RFNBOs só nos transportes, estou a falar só nos transportes, que por ano estão à volta de 6 mil TEPs, estamos a falar de um consumo de 6 mil TEPs por ano, em Portugal, estou a falar em Portugal, 1% disto, em 2030, quer dizer que em 2030 teremos que estar a consumir, isto em hidrogênio, 17 mil toneladas por ano. Isto são mais de 17 mil toneladas de hidrogênio por ano. É muita quantidade. É muita quantidade, mas aí não é, porque se nós formos à Estratégia Nacional do Hidrogênio que foi feita lá para trás, em 2020, dizia que em 2030 teríamos entre 1% e 5% de hidrogênio nos transportes. Este 1% é exatamente este mínimo que agora, estas 17 mil toneladas de hidrogênio que se falam para 2030. Portanto, está no limite mais baixo daquilo que já previa a própria Estratégia Nacional do Hidrogênio, que foi publicada pela Resolução do Conselho de Ministros de 63. Portanto, tem este mérito, este decreto-lei, sem dúvida, assim como o outro mérito deste decreto-lei é tornar pela primeira vez obrigatório que a indústria tem também a começar a... É o nosso ponto. A indústria nacional terá aqui um espaço para fornecer e estar envolvida. Eu penso que as grandes marcas que vendem combustíveis fósseis estarão interessadas, provavelmente, nesta fileira. Mas a indústria nacional tem também aqui um espaço, uma oportunidade? Vamos lá ver, eu simpatizo mais com este tipo de políticas do que aquelas que querem pôr toda a gente a pagar, fabricar hidrogênio, depois que temos que construir hidrodutos e depois temos que mandar não sei onde e gastar uma pipa de massa, como estou a dizer, que não se sabe para quem é que vai comprar. Portanto, a mim parece-me que faz algum sentido, se a Europa tem financiado a produção de hidrogênio, que se financie, que se arranje também um mercado. Isto é, o que está aqui a fazer, parece-me a mim, é criar um mercado para, digamos, se quisermos, uma procura para a oferta que eles estão a fazer. Portanto, nesse sentido, parece-me que faz algum sentido. Isto é, parece-me que há aqui alguma consequência lógica e se de facto o hidrogênio continua a ser um produto muito caro de fabricar, portanto, se de facto podemos ter uma economia de escala e se há a pretensão dela poder baixar, terá que ser por aí. Fabricarmos produtos que depois tenham procura. Se não houver procura, o que é que vamos fazer com estas fábricas? Uma já faliu, não é? O que é que fazemos com estas fábricas que produzem o hidrogênio? Não sei. Mas, portanto, dentro da lógica europeia, se vamos financiar e se acreditamos que o hidrogênio é um vetor com futuro, eu, como consumidor e como cidadão, sinto-me mais solidário e identificado com esta estratégia do que fazer para grandes hidrodutos ou exportar energia, etc. Sim, senhora. Os combustíveis têm grande futuro, estes combustíveis de origem não biológica? Eu creio que sim. Em primeiro lugar, eu queria referir que a RED 3 não estabelece 5,5% de incorporação de avançados. A RED 3 estabelece que os Estados devem estabelecer qual é o seu mínimo, qual é o seu valor, sendo um mínimo de 5,5%. E, portanto, eu estou a dizer que o Estado português vai estabelecer... É o mínimo, então. É o mínimo. E a diretiva diz que... Repare, por isso é que eu digo que é parcial. Não podemos tirar conclusões com isto. É parcial. Só com a transposição? Só com a transposição é que nós vamos tirar conclusões definitivas. Definitivas.
Depois, em relação ao 1%, repare, nós, se olharmos para o presente e um futuro próximo e percebermos que vamos ter uma pequeníssima influência da eletricidade nos transportes, como temos hoje, inferior a 1%, se nós só temos que estabelecer não fazer nada, acreditar na componente de biológicos que acreditamos, mas também apostar na não biológica. E quando se diz que o hidrogênio é caro, não é. O hidrogênio custa metade do que custa a eólica offshore. Pois claro. Portanto, não é caro. Vamos lá ver. A questão é essa. O hidrogênio colocado num posto de abastecimento. Eu não defendo a eólica offshore. Eu sei, mas eu queria relativizar. Ninguém aqui. Colocado num posto, fica ao preço do diesel. Não tem problema nenhum. E, portanto, se nós olharmos para a eletricidade hoje num posto de autoestrada, também dizemos que é caríssima. Mas é o custo que ela tem. E, portanto, de qualquer forma, não considero. E, portanto, se olharmos para um mix em que precisamos de mais alguma coisa no mix, além da eletricidade e dos biológicos, só temos os combustíveis não biológicos, que são combustíveis a partir de eletricidade. E quando pergunta se a indústria, claro, toda a indústria que produz eletricidade está muitíssimo interessada em ter um novo cliente para a transformação em hidrogênio, com certeza que sim. E faz sentido a um país como o nosso, que temos muito sol e que temos um conjunto de projetos significativos solares, que afinal já se previa, vão ter alguma dificuldade durante horas solares em vender eletricidade em mercado a preços que considerem razoáveis para o seu payback, poderão vir a produzir hidrogênio como se previa antes. Recorde-se que era o que se previa na estratégia, no PNEC anterior, na estratégia de hidrogênio, previa-se isto. Portugal tem condições solares para produzir eletricidade barata, que vai fazer com que possamos produzir hidrogênio mais barato que os outros. Não é uma questão de ser caro, ou muito caro ou pouco caro, é mais barato, que à partida que o Norte da Europa. E, portanto, esta é a estratégia, e, portanto, eu creio que acertada. E, sobretudo, estamos também a falar de aviação. Okay? E, portanto, os combustíveis não biológicos para a aviação são essenciais e são os únicos, neste momento, os SAF, e também não biológicos, são os únicos que têm essa possibilidade. Repara, olhamos para um crescente uso de metanol em navios, empresas como a Maersk que já têm mais de metade da sua frota a metanol, e, portanto, e vemos todo um conjunto de possibilidades que a nossa indústria em Portugal pode fazer, enfim, e estamos bem otimistas em relação a isso. A indústria tem que ser chamada a participar de uma forma global, é preciso ter atenção. Eu também estou como presidente do Conselho de Energia da CIP, e sobre esse aspecto tenho que também dizer que a Europa não pode avançar para um caminho onde os outros blocos chineses e americanos não vão. Portanto, senão vamos desindustrializar. Portanto, descarbonizar não pode ser com desindustrialização, senão é descarbonizar para empobrecer. Porque um país que não tenha indústria é um país pobre, como sabemos. Os países que têm indústria são países ricos. E, portanto, nós não podemos ir por esse caminho. E temos que ter aqui, sobretudo, uma adequação de velocidade de descarbonização. Mas está otimista relativamente ao desenvolvimento da indústria do hidrogênio, da produção de hidrogênio? Eu creio que sim, vem um pouco tarde, porque os benefícios dos PRRs, etc., e todos os apoios que aí vieram, eu creio que para alguns já não vão a tempo, e é pena. Porque eventualmente há alguns projetos que não vão ver a luz do dia porque não foram condizentes no tempo, quer os apoios de leilão, os apoios de PRR e agora então a obrigação da existência de um mercado com visibilidade. Porque, repare... Há aqui um grande problema de planeamento. Há um problema de atraso, sim. Bom, nós sabemos quantos governos já tivemos nos últimos 2 anos e, portanto, há um problema... que comprometeu o desenvolvimento da própria fileira. Eventualmente de alguns projetos. Creio que dos nossos, não. Nós estamos a tempo de fazer os projetos que prevíamos que fossem feitos, sobretudo aqueles que têm objeto de leilão, mas acredito que, do que eu vejo
em relação a outros projetos que se vêem a anunciar que não vão ser feitos. Tenho receio que tenha demorado um pouco mais do que o desejado para que possam haver a luz do dia, mas eles têm que responder por eles. Sim, senhor. O último ponto da nossa conversa tem a ver com a obrigação imposta pela RED 3 de, em nossa indústria, incorporar renováveis nos seus processos de produção. Como é que olham para esta novidade? Porque é uma novidade, a obrigação disto acontecer. Uma novidade... A indústria tem condições também? Tem. A novidade, se é ou não é uma novidade, pode ser dito que seja uma novidade porque foi a própria diretiva comunitária que foi alterada. Portanto, este agora remete para a diretiva comunitária, certo, para o artigo 22A. Certo. E este artigo 22A foi interposto entre o 23 e o 22 da diretiva anterior. Portanto, e é ele que define que as metas para a indústria, mas não define propriamente uma meta por ano. Ele define que a indústria deve crescer a incorporação de... Uma média de 1,6% ao ano até 2030, mas não diz quanto é que tem que ser. Diz que deve crescer pelo menos isto. Isto é perfeitamente atingível e diz renováveis no seu todo. Estes renováveis podem ser o biometano, que é claramente o combustível agora, o biocombustível, pronto para que a indústria consiga cumprir estas metas. É o biometano que está aí a caminho. Mas também, por exemplo, a biomassa, porque houve recentemente indústrias que, quando passaram a crise da eletricidade muito cara, converteram, por exemplo, são várias, converteram a produção de vapor que tinham nessas indústrias, nos pós-processos, vapor pós-processos, converteram de gás natural, fóssil, não é? Caro, porque ele também estava muito caro, para biomassa. Portanto, essa está aqui, essa decisão que essa indústria teve, está aqui a cumprir esta meta, este aumento de 1,6 ao ano, mas claramente o biometano é aqui a novidade, que se é que se pode chamar, é a apetência para o biometano, vai ser claramente uma das respostas para o cumprimento destas metas. Mais do que, em minha opinião, do que se fala por aí das bombas de calor, porque as bombas de calor na indústria são muito caras, e se o industrial não tem a garantia que a eletricidade é barata, ele não vai para a bomba de calor. Nenhum industrial vai para a bomba de calor se não tiver a garantia que controla o preço da eletricidade, ou se for um autoprodutor, até acredito que sim. Mas essa não é a solução. E isto é o biometano que aparece aqui. Eu perguntava se isto tem custos para a indústria, por um lado, e por outro, se essa substituição, se o biometano pode resolver as necessidades. Se o industrial converter gás natural fóssil para biometano, tem zero custo. Não muda absolutamente nada na sua fábrica, nem um parafuso. Certo. Eu penso que, estou de acordo com tudo que foi dito, eu acho que a grande esperança que nós temos para os setores industriais com muito peso, com muita importância na sociedade portuguesa, como é o caso da cerâmica, até do vidro e outros, é precisamente a incorporação de biometano. Não é só o facto de a eletricidade ser barata ou cara, é que ainda não há soluções produtivas para produzir gás de processo, gás que é utilizado, que é utilizado no processo industrial, acima de 400 graus, de 200, 400 graus, ainda as soluções elétricas não existem. E as que existem, os protótipos que andam para aí, são ainda muito caros. E, portanto, a grande esperança não, que já é uma realidade, a possibilidade de nós podermos, digamos, destas indústrias poderem continuar a ser sustentáveis com a incorporação de biometano é muito importante. E nós estamos a fazer várias coisas em Portugal, atenção, não é? Portanto, o nosso pedido do gás vai tentar no Alentejo, e apareceram lá também as câmaras, no Alentejo, que haja, digamos, produção de biometano com os agricultores, enfim, tem esta importância de ser uma economia circular, desenvolve a agricultura, desenvolve o território. Isto no caso do transporte, portanto, o transporte apresentou projetos na zona de Évora para desenvolver o biometano. Já tínhamos, no caso da distribuição do gás de Leiria,
Portanto, acho que é uma das zonas com grande potencialidade, a zona de Leiria, portanto, em que pode de facto produzir grande quantidade de biometano, e também está perto da própria indústria cerâmica, não é? Tem essa vantagem, e portanto eu acho que é importante que a sociedade portuguesa se mobilize para conseguir fazer deste vetor, digamos, uma realidade. Isto ajuda, portanto, ajuda também a criar procura. Ajuda a criar procura. Enfim, em Portugal, por vezes, nós precisamos de um empurrão, não é? Portanto, é tudo muita burocracia, mas enquanto não houver um empurrão, ninguém faz nada. E, portanto, este pequeno empurrão, se calhar até podia ser maior, eu acho que é muito importante e é uma janela de oportunidade para a nossa indústria. Acredita que vai haver um incremento da utilização pelas indústrias das energias renováveis? Claro que sim, e se olharmos para o consumo global de energia, temos os três setores típicos, portanto, as casas, os transportes, os edifícios, os transportes e a indústria. E repare, a indústria também tem que participar na descarbonização. E, portanto, não poderia deixar de ser que a indústria não estivesse na rede 3. E esta é a melhor forma de estar na rede 3. Eu creio que, bom, partindo do princípio que esta descarbonização não vai trazer falta de confiança e falta de capacidade de vender os seus produtos quando relacionados com os outros mercados, americano e chinês, parece-me bastante acertado. Nós, na Douro Gás, já vendemos biometano de uma forma muito assinalável. Somos o top 10 comprador da Europa de biometano neste momento, e portanto vendemos muito biometano à mobilidade, já começámos a vender, fomos os primeiros a vender à indústria, estamos com propostas na rua e portanto estamos totalmente disponíveis. Acho que encontramos já um modelo capaz de ser minimamente atraente do ponto de vista económico também para as empresas e as indústrias. Há um sobrecusto, mas é pequeno quando comparado com as licenças de emissões. Mas eu queria de alguma forma também conjugar isto com as licenças de emissões, porque em 2027 vai haver uma revolução das licenças de emissões e, portanto, tem tudo a ver com a indústria. E, portanto, uma das formas da indústria não precisar de licenças de emissões é usar outros combustíveis. Mais uma vez, olhamos para a realidade. Está a haver eletrificação? Não. Consistente? Não. Não está a haver eletrificação consistente na indústria. Não está. E, portanto, Nem há soluções para já. Não há. E, portanto, é um sonho em noite de verão, a eletrificação da indústria. E, portanto, não está a existir na Europa. Partindo do pressuposto que não está a existir, então temos que encontrar novas soluções. De todas as outras soluções, esta é a melhor? É. Esta é a melhor solução e, portanto, acreditamos que é perfeitamente possível, é viável que a indústria venha a participar também na descarbonização, com algum sobrecusto, com certeza, porque todo o produto que é melhor é mais caro. O biometano permite apenas um pequeno sobrecusto, sim. E, portanto, mas evitará a compra das licenças de emissão. Evitar-se a compra das licenças de emissão, que vão ser escassas em 2027, porque passa a haver os edifícios e os transportes também, para além de outro conjunto de... Sendo escassas, serão mais caras. Sendo escassas, serão mais caras e aí, claro, e aí já está. A indústria terá de se virar para as alternativas viáveis e aí estará o biometano. Ressalvando a competitividade, eu tenho sempre, como Presidente do Conselho de Energia da CIP, ressalvar que não defendo o aumento de custos energéticos para a Europa quando eles não são aumentados nos Estados Unidos e na China. E, portanto, acho que daí não consigo sair. Partindo do pressuposto que tal é possível, e nós poderemos na Europa liderar a descarbonização, e creio que será esse o nosso papel, que nós podemos liderar a descarbonização, claro que sim, a indústria é o menor sobrecusto possível para a indústria para poder se descarbonizar é este. E tal como... Bom, mas quando avançámos para a eletricidade renovável, não avançámos porque era mais barata. Era muitíssimo mais cara. E, portanto, avançámos porque era melhor. Portanto, não podemos pôr em causa agora exatamente o avanço noutras áreas que, obviamente, têm algum sobrecusto. Há minimização de sobrecustos. Há, obviamente, repara que o Estado coleta várias centenas de milhões de euros com taxas de carbono aos clientes de gás, que obviamente pode e deve usar para ajudar à descarbonização, tal como o leilão centralizado faz. O leilão centralizado de hidrogênio e de biometano
não vai buscar dinheiro nem aos clientes de gás, nem ao Estado, nem aos contribuintes. Esse dinheiro já lá está, das taxas de carbono. E, portanto, creio que existe o dinheiro e existe a possibilidade de não ser mais caro para as indústrias. O biometano será consumido de forma descentralizada ou será consumido basicamente na rede? Para ter dimensão, nunca descentralizado. Descentralizado não tem a mínima dimensão. Repare, E não há limites de incorporação Nós hoje- do biometano na rede? Em Espanha, Pode ser 100%. Pode ser 100%. não, em Espanha existem grandes indústrias que produzem o seu próprio biometano com autoconsumo, não é? Claro, mas repara, nós hoje importamos centenas, o equivalente a centenas de caminhões de biometano. Portanto, não faz sentido, não sei pela rede, a rede está lá, e portanto é pela rede, e portanto acreditamos, é mesmo exatamente igual ao pensamento elétrico. Bom, vamos produzir eletricidade localmente, é mais eficiente e melhor? Enfim, creio que a ligação à rede é desejada. Repare, qual é a diferença entre... Tal como a eletricidade. Imagine que se está a produzir hidrogênio e está a consumir naquela fábrica. Eu já vejo essa situação muitas vezes. Está-se a produzir hidrogênio, está-se a consumir naquela fábrica. Acontece na Galp, por E, exemplo. portanto, aquela fábrica vai deixar de consumir uma determinada quantidade de gás natural e vai passar a consumir aquele hidrogênio verde. Qual é a diferença se nós injetarmos na rede e todas as fábricas do país deixarem de consumir um pedacinho de gás natural? Não tem absolutamente diferença nenhuma do ponto de vista de descarbonização. Nenhuma. E, portanto, provavelmente, um local onde haja boas condições solares, onde exista todas essas condições de espaço, etc., para se produzir hidrogênio em escala, é bastante mais eficiente do que junto à fábrica. E, portanto, nós defendemos que o hidrogênio deve ser usar a rede de gás. Quem trabalha na eletricidade acha que o hidrogênio deve usar a rede elétrica e por isso é que o quer localmente para produzir eletricidade longe, pagar as tarifas da rede Exatamente. elétrica e ser produzido. Portanto, essa é a diferença. Estamos perante apenas interesses de quem quer que as redes de gás sejam usadas e acha bastante mais eficiente, porque repare, a rede de gás custa 3 euros por megawatt-hora, a rede de eletricidade custa no mínimo 30. 3 euros por megawatt-hora para 30 euros por megawatt-hora. Portanto, nós que estamos no setor do hidrogênio e dos gases, acreditamos que será mais viável a pagar 3 do que a pagar 30. Muito Aí é bem. que está a questão. Sim, senhor. Vamos para a parte final do nosso podcast, com a nomeação, a decisão do mês e a nomeação também da figura do mês. E começa aqui pelo Paulo, pode ir à decisão e depois logo a seguir. Decisão do mês. Decisão. Eu aqui queria mencionar a decisão que a senhora Ministra tomou de exigir à Comissão Europeia apoio financeiro para o reforço e a digitalização das redes elétricas. Portanto, se há que fazer isto, ela, digamos, exigiu entre aspas, ou propôs que a Comissão apoie nesse esforço financeiro. Esta é a decisão. Certo. E a figura? A figura do mês, eu aqui queria nomear a figura do engenheiro António Guterres pela sua luta incansável e solitária, porque ele acaba por ser um homem solitário, que declarou neste mês na ONU e disse assim, cito, os combustíveis estão a ficar sem estrada, anunciando que o mundo atingiu o ponto de viragem positivo na era das renováveis. Oxalá isto seja assim. Sim, senhor. Mário. Eu, portanto, na minha saga do artigo que fiz sobre o apagão, não é? Portanto, fiquei satisfeito que as cortes espanholas tivessem ontem rejeitado o decreto-lei anti-apagão do governo. Porque, como eu digo no meu artigo que fiz para aqui, não faz sentido estarmos a fazer investimentos ou tomar iniciativas políticas sobre temas que são técnicos e devem ser conhecidos tecnicamente e analisados tecnicamente, e depois poderão vir os investimentos que sejam necessários. Portanto, eu acho que essa ideia das cortes espanholas, que foi, digamos, foram todos, não foi a direita contra a esquerda, foi unanimemente, e o Partido Socialista o Operário Espanhol ficou isolado. Portanto, eu acho que é uma iniciativa muito positiva e que diz que a sociedade espanhola ainda tem uma grande capacidade crítica destas coisas no seu conjunto. E o plano negativo, a figura, enfim, comecei a minha carreira profissional ali em Alcácer do Sal, portanto, eu sigo com muita atenção o que se passa ali em Grândola, enfim, sobre aquelas praias. Portanto, aquela ideia, aquela figura, aquela passividade da Câmara de Grândola de deixar apropriar os espaços públicos, os acessos
públicos já para as praias, em deterioro, digamos, para entidades privadas que não pagaram por isso, nem podiam pagar. Eu acho que isso, digamos, por um lado, acho que a atuação da Câmara de Grande tem sido muito negativa e, por outro lado, felicitar as pessoas pela positiva terem resolvido. Houve uma decisão do Tribunal, a nossa Ministra também já decidiu que através da IAPA vai intervir, enfim, e não permitir isso. Mas, portanto, este abuso, digamos, público, este abuso, digamos, de entidades privadas muito, digamos assim, com grande poder económico, se apoderarem, digamos, sem qualquer contrapartida do espaço privado, a mim, é uma coisa que me dá um bocado de volta. Muito bem. E vamos terminar com o Nuno. Agradeço muito a sua presença em nome do Jornal Arguimento Online e seguramente também aqui dos nossos residentes, a presença aqui para nos fazer aqui luz a propósito deste Decreto-Lei 85 de 2025, o alcance deste Decreto-Lei. Muito obrigado. Termino com o Nuno a propósito da decisão do mês e da figura do mês. Muito bem, decisão do mês é o que temos vindo a falar aqui. O Decreto-Lei 85 de 2025 mostra a coragem de fazer algo de diferente e, portanto, e que põe, traz viabilidade aos projetos de gases renováveis em Portugal e passa a rede de gás também a participar na descarbonização. Como eu só tenho uma vez aqui, poderei cá vir outras com certeza, a personalidade do Donald J. Trump acho que é também do mês, do ponto de vista de que coloca em causa os apoios às viaturas elétricas, sobretudo no setor energético, e toda a questão de autorizar novas perfurações, a questão de permitir novas áreas, faz com que provavelmente os Estados Unidos venham a ser novamente uma potência energética significativa, ainda mais, e que do ponto de vista económico a Europa possa vir a sofrer com todas as proibições que temos. É positivo para a economia americana, é negativo provavelmente para a velocidade de descarbonização, mas eu não queria deixar de notar que existem pensamentos diferentes daqueles que nós vemos aqui na Europa e da Comissão Europeia, e a desburocratização da Comissão Europeia é algo muito necessário e indispensável para que as decisões sejam mais partilhadas e mais consensuais, também em relação a todos os aspectos, e este seria um deles. Muito bem. Muito obrigado. Foi assim o nosso podcast de julho do Jornal Água e Ambiente Online sobre energia. Estivemos aqui a falar e a conversar sobre o Decreto-Lei número 85 de 2025 e a analisar algumas das suas principais implicações. Obrigado.